Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 30 de agosto. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 1 a 8. Essa é a vontade de Deus, viver na santidade, afastar-se da impureza. Continuam os preciosos aconselhamentos que São Paulo dá aos cristãos de Tessalônica. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Desprezar estes preceitos não é desprezar um ser humano, e sim a Deus, que nos deu o Espírito Santo. Usar o sexo como uma droga significa pisar em cima da dignidade do nosso irmão e nossa, sendo que somos templo do Espírito Santo. O engano nesse campo, como pode ser a pedofilia, é gravíssimo. É uma afronta feita diretamente a Deus. Da primeira carta de São Paulo Apóstolo aos Tessalonicenses. Enfim, meus irmãos, eis o que vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus. Aprendestes de nós como deveis viver para agradar a Deus, e já estáis vivendo assim. Fazei progressos ainda maiores. Conheceis de fato as instruções que temos dado em nome do Senhor Jesus. Esta é a vontade de Deus. Vivei na santidade. Afastai-vos da impureza. Cada um saiba tratar o seu parceiro conjugal com santidade e respeito, sem se deixar levar pelas paixões, como fazem os pagãos que não conhecem a Deus. Que ninguém nesta matéria prejudique ou engane o irmão, porque o Senhor se vinga de tudo, como já vos dissemos e comprovamos. Deus não nos chamou à impureza, mas à santidade. Portanto, desprezar estes preceitos não é desprezar um homem, e sim a Deus, que nos deu o Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa é a vontade de Deus. Vivei na santidade, afastai-vos da impureza. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Algo muito importante está encerrado nesta frase. Desprezar estes preceitos não é desprezar um homem, mas desprezar a Deus. Muitas vezes não levamos suficientemente a sério o quanto significam estas palavras. Elas são ligadas claramente à sexualidade humana. Cada um saiba tratar o seu parceiro conjugal com santidade e respeito. Com Deus não se brinca, e não pode haver equívocos neste campo. Ninguém nesta matéria prejudique ou engane o seu irmão, porque o Senhor se vinga de tudo. Existe, portanto, a possibilidade de se auto-enganar ou enganar os outros nesse campo. Existe um amor que não é amor, sobretudo no sentido que o mundo dá a essa palavra. Precisa entender bem o que é santidade e o que é impureza, sobretudo quando essas palavras são ligadas à sexualidade. Sem dúvida, tem um outro trecho bem conhecido que pode vir em nossa ajuda. Assim como outrora oferecestes vossos membros como escravos à impureza e à iniquidade, para viverdes iniquamente, agora oferecei-os como escravos à justiça, para a vossa santificação. Quando éreis escravos do pecado, que fruto colhieis então, de ações das quais hoje vos envergonhais? Pois o fim daquelas ações era a morte. Agora, porém, libertados do pecado e como servos de Deus, produzis frutos para a vossa santificação, tendo como meta a vida eterna. São Paulo fala claramente
que quando uma pessoa vive na carne e no pecado, oferece até seus membros, seu corpo, como escravo do pecado. Ou seja, até o corpo se torna escravo do egoísmo. Este maravilhoso dom de Deus que é o nosso corpo, saído diretamente das mãos de Deus, moldado pelas mãos de Deus, pelos dedos de artista de Deus, este mesmo corpo pode virar altar do pecado, do egoísmo. Quando uma pessoa utiliza o seu corpo e o corpo dos outros como instrumento de prazer para se satisfazer, em primeiro lugar está reduzindo o irmão e está reduzindo também a si mesmo a mero instrumento de prazer. Na verdade, despreza a si mesmo e o outro, porque não somos um objeto de diversão sexual. Isso é muito sério e deve ser obedecido com o máximo empenho. Abraçar um irmão ou uma irmã de forma maldosa, olhar para ele ou ela como um objeto do qual se pode arrancar um prazer egoísta, não pode ser confundido com o amor. Quem passou por isso sabe bem o que significa. Não existe amor no explorar-se recíproco. Tudo isso se torna ainda mais grave porque o nosso corpo não é um acessório externo, como uma roupa que colocamos e tiramos. Precisamos entender bem que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo é o nosso eu para fora. Tudo o que se faz no corpo é feito ao Espírito Santo, e tudo o que é feito na nossa pele se repercute na nossa alma. Hoje, portanto, vamos nos empenhar em purificar o nosso olhar, endireitar os nossos pensamentos e, sobretudo, vamos nos empenhar em utilizar o nosso corpo para o amor, trabalhando, servindo, ajudando. Antes dai esmola, e tudo será limpo para vós, tudo será puro para vós. Quem ama não tem tempo para pecar, para sugar, para explorar o outro. Sempre o pecado da impureza vem de tirar os olhos de Deus e colocá-los sobre um corpo humano, idolatrar um corpo humano. Sem dúvida bonito, mas sempre um pobre e simples reflexo do Criador. Ame, 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 e tudo será luminoso em você e ao seu redor. É interessante notar que há uma outra frase parecida com essa que estamos meditando. Uma frase que se encontra na primeira carta de São Pedro, no capítulo 1. Como filhos obedientes, não moldeis a vossa vida de acordo com as paixões de antigamente, do tempo de vossa ignorância. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, em todo o vosso proceder. Pois está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. Pela obediência à verdade, vos purificastes, para praticar um amor fraterno sem fingimento. Amai-vos, pois, uns aos outros, de coração e com ardor, nascestes de novo. São Pedro nos ensina que o corpo é para o amor puro, o amor fraterno, divino. O corpo é para o Senhor. Quem explora o seu corpo e o corpo dos outros, fosse até por meio da pornografia virtual, está indo contra o projeto de Deus, que não criou o corpo para isso, não criou o corpo para a imundície. Vice-versa, ame com todas as suas forças físicas. Se você for jovem, com saúde, ame quem não tem saúde. Use suas forças para amar os doentes e os fracos. Crie amor com seu corpo, guiado pela compaixão. Olhe todos como irmãos e irmãs, procurando dar e nunca sugar nada de ninguém. E agora vamos ler novamente esse trecho simples e paterno com o qual São Paulo nos guia. Enfim, meus irmãos, é isso que vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus.
Aprendestes de nós como deveis viver para agradar a Deus e já estáis vivendo assim. Fazei progressos ainda maiores. Conheceis de fato as instruções que temos dado em nome do Senhor Jesus. Esta é a vontade de Deus. Vivei na santidade. Afastai-vos da impureza. Cada um saiba tratar o seu parceiro conjugal com santidade e respeito, sem se deixar levar pelas paixões, como fazem os pagãos que não conhecem a Deus. Que ninguém nesta matéria prejudique ou engane o irmão, porque o Senhor se vinga de tudo, como já vos dissemos e comprovamos. Deus não nos chamou à impureza, mas à santidade. Portanto, desprezar estes preceitos não é desprezar um homem, e sim a Deus, que nos deu o Espírito Santo. Podemos dedicar um minuto para escolher e anotar as frases que mais nos iluminam. Vamos agora escolher o nosso propósito que nos ajude a corrigir e orientar bem a nossa vida. Podemos dedicar mais um minuto para refletir sobre como podemos colocar em prática o quanto nos propomos.
fazei progressos sempre maiores. Paz e alegria a todos. Deus nos chamou à santidade. Paz e alegria a todos. Em santidade, em santidade, em santidade, sobre a terra eu devo andar. Em santidade, em santidade, em santidade, tua graça posso alcançar e romper com as trevas. Como posso eu querer que a bênção venha sobre minha casa? Como posso esperar que meus sonhos e meus planos aconteçam? Como irei compreender se minha vida passa longe da verdade que eu ouvi e os meus passos já não tocam os caminhos que aprendi? Meu argumento me empobrece e me faz pensar assim, que estou tão certo e é perfeito o meu jeito de servir. Digo que amo minha igreja e o chamado que atendi, mas já não ouço os conselhos e a palavra que há em mim. Sonho que um dia a boa nova se espalhe até os confins, mas sem santidade, sem fidelidade, toda obra ruma ao fim. Em santidade, em santidade, em santidade, sobre a terra eu devo andar. Em santidade, oh, em santidade, em santidade, tua graça posso alcançar e romper com as trevas. Como posso eu querer que a bênção venha sobre minha casa? Como posso esperar que meus sonhos e meus planos aconteçam? Quando irei compreender